E aí pessoal que acompanha o canal Além do Clique Tech, beleza? Tô de volta aqui e dessa vez eu trouxe o Moto Z2 Force de volta. Eu fiz um unboxing dele e agora eu trouxe ele para trazer as considerações nesse vídeo review. A ideia aqui é trazer um apanhado, trazer realmente um resumo para que vocês possam ter uma ideia de como foi esse tempo que eu passei com o aparelho. Bom, a linha Moto Z é uma linha da Motorola que acabou se destacando principalmente pelo recurso de aceitar módulos, de aceitar as Moto Snaps, que são módulos que agregam funcionalidades ao aparelho. Além desse diferencial, o Moto Z2 Force ele traz também a tecnologia Shatter Shield na tela, que é uma tecnologia de resistência máxima. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá, vamos falar sobre o Moto Z2 Force. Além do clique. Para começar, vamos falar então sobre o design. Ele tem um design bem parecido, é um design padrão da linha Moto Z. Ele é bem parecido com o Moto Z2 Play. Ele é bem fino, talvez essa seja uma das suas principais diferenças em termos visuais. Tá? Ele tem 5,99 milímetros de espessura, com exceção aqui na câmera, onde esse calombinho da câmera ultrapassa um pouco aí dos 8 milímetros. Então é um aparelho fino e apesar de ser um aparelho grande, ele não é um aparelho desconfortável para pegar. Muito pelo contrário, você consegue usar ele muito bem com uma mão só, você apoia ele, consegue usar ele com uma mão e mesmo assim tendo que usar duas mãos em algumas funções, isso não atrapalha, isso não desamona em nada. Ele tem uma tela grande de 5,5 polegadas que ocupa bem a parte frontal do aparelho. A gente vê que principalmente nas laterais não tem tanta borda, tá? Ainda temos um bom espaço na parte superior e na parte inferior, principalmente por conta de na parte inferior contar com o sensor de impressões digitais, que por sinal funciona muito bem. Basta você encostar aqui o dedo e independente da posição ele bloqueia e desbloqueia a tela, assim como acessa alguns aplicativos que têm já o suporte para o desbloqueio via impressão digital. Além disso, ele possui uma funcionalidade que você consegue inibir esses botões virtuais aqui e utilizar o botão aqui de impressão digital como um botão de navegação. Então você desabilita aqui e o voltar, o navegar, todas essas funcionalidades você faz através do botão de navegação. É uma função muito interessante. Eu não costumo utilizar. Eu me acostumei muito e uso muito os botões virtuais quando eu estou com os aparelhos da Motorola, mas é uma função bacana e acaba otimizando mais ainda o espaço da tela, já que você aproveita mais esse espaço aqui onde estão os botões com o preenchimento de tela. Então é muito bacana. Nós temos aqui na parte traseira do aparelho esse calombinho com a câmera dupla. E aqui muitas vezes você vai ter um encaixe perfeito em algumas motos mods, por exemplo nas Shell Style. Em outras vai ficar um pequeno buraco. Porém é o padrão adotado pela Motorola. Nós temos aqui na parte de baixo esses conectores, que é onde se conecta realmente os módulos, a Moto Snap. Então, e ainda assim, mesmo sem módulo, sem a capa, ele tem uma traseira com um design agradável. As bordas também possuem um ótimo, excelente acabamento, tá? Com metal. E aqui na parte inferior, como já vem sendo adotado como padrão na linha Moto Z, nós temos o conector USB-C. Bom, agora nós vamos falar sobre a tela do Moto Z2 Force. Até porque é na tela que se encontra um dos principais diferenciais do Moto Z2 Force para outros aparelhos, não só da linha Moto Z, como dos concorrentes. Por quê? Nós temos uma tela Super AMOLED Quad HD 5,5 polegadas, com uma qualidade muito boa. Testei com vários tipos de conteúdos, desde jogos até vídeos, e não tenho do que reclamar em relação a brilho, contraste e qualidade. Mas não é na qualidade da imagem que está o principal destaque do Moto Z2 Force, mas sim na resistência da tela. Para começar, é importante dizer, a tecnologia Moto Shatter Shield, que é aplicada pela Motorola
para trazer uma resistência à tela, ela não é uma tecnologia anti-riscos. Muita gente tem confundido isso e tem reclamado porque ele tem riscado, principalmente depois de jogar o aparelho várias vezes no chão. Esse aparelho, por exemplo, que eu recebi para testes, ele já veio de outra pessoa que estava testando e ele foi jogado algumas vezes no chão, ele foi utilizado e nós vemos que há riscos. Eu não sei se vai ser possível ver, porque ele possui alguns riscos, porém ele não foi utilizado de forma que um usuário normal vai utilizar. Claro que você não vai gastar mais de R$1.500, R$2.000 num aparelho para ficar jogando ele no chão. Essa não é a ideia, não é o propósito do Moto Z2 Force. Nós fazemos isso durante os testes para mostrar que a tecnologia funciona. Porém, a ideia é que no dia a dia ele suporte acidentes, quedas e até mesmo batidas que você vai ter no uso normal do dia a dia. Claro que se você ficar jogando ele no chão, talvez a tela possa não quebrar, mas ele pode começar a dar problema até com componentes internos. Então é importante deixar claro, ele não é um aparelho para você ficar jogando e ele não é um aparelho anti-risco. É claro que a tecnologia protege, então se ele cair no chão, provavelmente ele não vai quebrar e ele também não vai estilhaçar. Você não vai ter aquele estilhaço que geralmente acontece quando você quebra uma tela, que fica você tem até medo de usar, porque se você passar o dedo pode até machucar a mão. Esse tipo de coisa é o que a Moto Shatter Shield garante. Muita gente já fez aí vídeos reviews, já fez testes de queda do aparelho, então talvez seja meio desnecessário eu durante esse vídeo simplesmente jogar o aparelho no chão para mostrar para vocês que ele aguenta, né? É um aparelho que inclusive eu já testei durante o lançamento e durante o lançamento ele aguentou muito bem. Bom, tá aqui, como eu falei, pequena sujeira do chão. Ele é um aparelho duro na queda. Vamos falar agora a respeito da câmera do Moto Z2 Force. Um dos recursos mais buscados quando uma pessoa vai comprar um smartphone. Já cansei de ouvir pessoas quando vêm me procurar perguntando se um smartphone é bom ou alguma coisa assim, e perguntam logo de cara, e a câmera? É boa? Vale a pena? Tem boas fotos? Então é sobre isso que a gente vai falar. Para começar, como eu já disse um pouco no começo, a câmera do Moto Z2 Force é uma câmera dupla de 12 megapixels com um flash LED e ela traz recursos interessantes de software, como por exemplo o câmera instantânea. O que é o câmera instantânea? É um recurso que, com o aparelho mesmo desbloqueado ou em qualquer outra tela, você simplesmente chacoalhando 2 vezes assim o pulso, 2, 3 vezes, ele vai ativar a câmera, tá? Se você chacoalhar mais uma vez, ele vai ligar a câmera frontal. Chacoalhou 2 vezes, ele liga a câmera. Um outro recurso que você tem é o modo de reconhecimento de objeto. Você aponta a câmera para um determinado objeto, ele vai aparecer aqui a opção para você buscar informações sobre o que é aquele objeto. Ele vai fazer uma pesquisa na internet. Então aqui ó, a câmera está reconhecendo o objeto. E quando ele acha, ele vai trazer informações a respeito. Computador portátil preto e prateado. Então ele pegou ali o meu notebook e ele vai trazer então informações. Algumas coisas ele traz com mais detalhe e outras às vezes ele não reconhece também e vai trazer uma coisa mais genérica, como é essa situação. Tá? Além disso, essa função também serve para quando você tem uma obra de arte, você conseguir informações, ou então um ponto turístico, você conseguir informações sobre aquele ponto turístico ou aquela obra de arte. Mas como eu costumo sempre dizer, quando se trata de câmera, melhor do que falar sobre especificações, técnicas e tudo mais, é mostrar na prática o resultado. O resultado dessa câmera são fotos, e é isso que eu vou mostrar agora. Algumas fotos, e vou falar um pouquinho sobre essas fotos para que vocês entendam na prática como é o funcionamento da câmera do Moto Z2 Force. Então, para começar, temos aí 2 fotos que foram tiradas com HDR. A primeira num final de tarde, tempo nublado, e a segunda numa tarde ensolarada. Ambas com boa qualidade, bom equilíbrio de cores e contraste. Já que nós temos mais 2 fotos que foram tiradas com HDR também ativo.
porém em ambientes fechados, que mostra uma boa competência da câmera e do recurso, mesmo em ambientes com uma iluminação limitada ou uma iluminação artificial. Então a gente vê que ela conseguiu proporcionar fotos claras com boa nitidez, ainda que seja possível perceber alguns ruídos na imagem, principalmente na segunda imagem, onde a iluminação era mais limitada. Para terminar, temos aí mais uma foto, também com HDR, mas dessa vez uma foto noturna. E a gente vê que a foto ficou boa. Você vendo aí o panorama geral, é uma foto bonita e ela está bem clara. Só que a gente vê que o esforço do software para trabalhar a iluminação acaba prejudicando um pouco a nitidez, o contraste e até mesmo as cores. Tanto que você vê que perde um pouco a vivacidade da decoração, né, que é o objeto dessa foto. Agora a gente tem uma foto de um show. É um show numa casa fechada, à noite. É uma foto difícil de se fazer. E a gente vê que nesse caso, mesmo sem o flash, a gente tem, ainda que a gente tenha bastante ruído, a gente tem um assunto bem definido e claro. Fotos de comida. Quem não gosta de tirar fotos de comida? Eu gosto geralmente nos testes fazer essas fotos de comidas, não só porque elas fazem sucesso nas redes sociais, mas porque ela exemplifica bem o tipo de fotografia macro. Neste caso, a gente tem um ambiente com pouca iluminação e a gente percebe que a câmera se saiu bem, tanto em termos de iluminação, contraste e também nas cores. Agora uma outra foto num dia ensolarado, só que dessa vez sem HDR. E a gente vê que a câmera manda muito bem também, mesmo sem o recurso HDR ativado. Contraste e cores estão bem satisfatórios. Agora uma foto sem HDR em ambiente fechado. E a gente vê que mesmo neste caso, a câmera lidou muito bem com a iluminação que tinha ali no local, aquela iluminação artificial, e trouxe uma nitidez e vivacidade muito boa. Além disso tudo, o Moto Z2 Force também possui uma câmera frontal. E não só isso, possui uma câmera frontal com flash. Então vou ativar aqui o flash para vocês verem. Então ó, ela possui um flash para você fazer a sua selfie, mesmo em ambientes com pouca iluminação. Aí a gente tem um exemplo de uma fotografia, uma selfie feita com a câmera frontal do Moto Z2 Force. A câmera do Moto Z2 Force também filma fazendo vídeos a 1080p a 60 fps ou em 4K a 30 fps. Eu vou colocar aí na descrição desse vídeo links para alguns vídeos que foram feitos utilizando a câmera do Moto Z2 Forte para filmagem, para que vocês possam assistir e ver o resultado final. Em termos de sistema, o Moto Z2 Forte conta com o Android 7.1, a versão Nugget do Android. Em termos de recursos, ele traz alguns recursos interessantes, sendo que 3 se destacam. São eles o Moto Tela, o Moto Ações e o Moto Voice. O Moto Tela, ele é um recurso interessante que quando você mexe na tela, por exemplo, se você está com o aparelho parado e você levanta, ele vai mostrar a hora, o dia, a porcentagem da bateria e também se tem alguma notificação. Nesse caso aqui ele não tem nenhuma notificação. Se tiver alguma notificação, uma coisa legal é que você consegue interagir com a notificação, tanto descartando ela, como até mesmo respondendo uma mensagem no WhatsApp ou coisa do tipo. Ou, se você estiver executando uma música, você consegue também passar, avançar a música, pausar a música. Já o Moto Ações permite que você interaja com funções do aparelho através de gestos. Um dos gestos que eu falei, uma das possibilidades, é justamente aquilo que eu falei sobre você utilizar o sensor de impressões digitais para navegação. Um outro gesto que eu já exemplifiquei é o câmera instantânea. E, além dele, você tem também um outro gesto, que é quando você agita ele algumas vezes assim, ele ativa a lanterna. Você faz assim, ele desativa. Isso mesmo com o aparelho bloqueado. Você pode bloquear a tela, você agitou ele 2 vezes, ele liga a lanterna. Agitou mais 2 vezes, ele desliga a lanterna. Além disso, você tem outras funções, como por exemplo, você virar o aparelho para baixo e ele entrar no modo não perturbe. Então são algumas ações interessantes que você consegue fazer com o Moto Ações. E por fim, nós temos o Moto Voz. O Moto Voz permite que você interaja com o Moto Z2 Force com comandos de voz. Mesmo com a tela bloqueada, você depois tendo registrado lá no recurso de Moto Voz a sua voz e ativado
esse recurso dele te ouvir e te atender mesmo com a tela bloqueada, você pode falar com ele, por exemplo, me mostre o clima. Posso falar, me mostre o Facebook. Ele vai abrir o Facebook. Então, você pode falar vários outros comandos. Você tem até uma listinha aqui de comandos que podem ser utilizados. É limitado, realmente você não pode fazer ou falar qualquer coisa. Mas atende bem ao propósito de você interagir, pelo menos nas tarefas básicas. Agenda, me mostre meu dia. Ele vai trazer aqui a sua agenda. Você pode falar, me mostre a minha agenda. Ele vai abrir a sua agenda. Então você pode interagir de forma básica. É o suficiente para você acessar e utilizar funções básicas. Lembrando, em termos de armazenamento, o Moto Z2 Force conta com 64 GB. É bastante. Porém, é importante lembrar que desses 64 GB, por volta de 47,14 GB é que realmente ficam disponíveis para o usuário, o que ainda assim é bastante. Mas, caso você ainda ache que isso é pouco, ele também suporta cartão microSD de até 2 TB. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre o hardware do Moto Z2 Force, o processador do aparelho é um Snapdragon da Qualcomm 835, que junto com 6 GB de memória RAM que a Motorola incorporou nele, lidam super bem com aplicativos, jogos, com todo o sistema. O sistema roda de forma bem fluida. A maioria dos jogos que eu testei rodaram super bem. É claro que jogos muito pesados ainda podem trazer certo engasgo, certo problema, mas ainda assim você consegue usufruir bem do jogo. Talvez você tenha que diminuir um pouco a resolução ou coisa do tipo. Porém, a maioria dos jogos testados, que são jogos mais casuais, coisa do dia a dia, jogos de corrida até com resolução muito boa, você consegue dar conta tranquilamente. Aplicativos no geral, ele manda super bem. Transição de aplicativo, transição de tela, sem problema algum. Porém, nem tudo são flores quando a gente fala de um smartphone. E chegamos naquela parte que quem tem acompanhado aí já os outros vídeos já sabe que eu costumo pegar um pouco no pé. Quando eu peguei o Moto Z2 Force, eu peguei com uma expectativa boa em relação à bateria, porque os outros aparelhos anteriores da Motorola que eu testei se deram super bem nesse quesito, mesmo com bateria abaixo de 3.000 mAh. O Moto Z2 Force, com uma bateria de 2.730, ainda que não seja uma das maiores, eu esperava uma duração melhor. Infelizmente, isso não se concretizou. Junto com o Moto Z2 Force, na caixa, nós recebemos também o Moto Snap Power Pack, que é uma bateria externa complementar. Então, o Power Pack funciona da seguinte forma: você acopla ele e ele fica então desta forma. Você tem uma alteração pequena no design, ele fica mais grosso. Aquele calombinho da câmera acaba sumindo e você cria aqui, no caso, um pequeno buraco, né, aqui onde a câmera está. Aqui é a parte onde você tira, né, o Moto Snap, coloca, e você vê que tirar e colocar é muito simples. Você tem um sistema de ímãs que, ó, ele fica perfeitamente encaixado, ele não desliza, ele não sai, não tem problema algum em relação a você colocar e ter perigo de cair e de soltar. Nada disso. Ele fica muito bem encaixado. É como se ele fosse parte realmente do smartphone. Mas o que importa aqui nesse caso do Moto Snap é o seu uso, é a sua funcionalidade. É o quanto isso interfere na duração da bateria. Antes de falar da duração, é só para falar, enquanto o Moto Z2 Force possui Quick Charge, a tecnologia Quick Charge para carregamento rápido, e realmente carrega muito rápido, a Power Pack não possui. E por outro lado, ela demora bastante para carregar. Você tem que carregar ela junto com o smartphone, você acopla ela ao smartphone e coloca os dois para carregar, e ela demora um bom tempo para carregar. Vamos falar um pouquinho sobre os testes realizados. Primeiramente, eu carreguei o smartphone junto com a Power Pack, tirei a Power Pack e deixei o smartphone e comecei a usar o smartphone sem nada, só para ver quanto tempo ele duraria. Nesse primeiro teste, a duração foi de pouco mais de 11 horas de uso. A partir daí, então, comecei os testes com a Power Pack. Peguei, acoplei a Power Pack 100%, o smartphone já com a bateria quase acabando, para saber quanto tempo e como ele carregaria
o smartphone. O resultado foi que em pouco mais de 2 horas de carga, o módulo já estava com a bateria esgotada e a gente tinha conseguido aproximadamente 50% da carga do smartphone, que é o que a Motorola realmente fala que você consegue com a carga do Moto Snap. Lembrando que o Moto Snap Power Pack possui uma capacidade de 2.200 mAh. Sendo assim, nós conseguimos quase 5 horas de uso extra, o que totalizou, junto com aqueles 11 do aparelho, 16 horas de uso. A partir daí fui para os testes com os modos do Moto Snap. O primeiro modo é o modo eficiência, onde o Moto Snap ele tenta deixar a bateria do smartphone sempre em 80%. Neste modo, a duração total foi de 23 horas, levando em consideração, é claro, que como é um dia completo, você tem inclusive um período da noite que ele é menos utilizado. Porém, 23 horas não é uma duração excepcional, levando em consideração que ele estava com o Moto Snap. Porque em testes com outros aparelhos, inclusive da Motorola, até mesmo da linha G, nós conseguimos resultados semelhantes apenas com a autonomia do próprio aparelho. O melhor resultado alcançado foi ainda utilizando o Moto Snap no modo eficiência, que foi aproximadamente 27 horas de uso. Então é importante lembrar que essa autonomia ela vai variar de acordo com o seu uso, seu perfil de uso. Muitas vezes eu utilizo em eventos vídeo, foto, utilizo muito a câmera, utilizo mapas, utilizo GPS. Isso vai afetar na autonomia, é claro. Porém, cada pessoa vai utilizar do seu jeito. E por fim eu testei o Moto Snap Power Pack no modo padrão. Neste modo padrão, o Power Pack tenta manter a bateria do Moto Z sempre em 100%. Isso acaba diminuindo um pouco a autonomia do Power Pack. Nesse caso, então, eu coloquei o Power Pack nesse modo padrão e no primeiro teste chegou a 7 horas a duração da Power Pack, mantendo o Moto Z2 Force em 100%. Assim que acabou a bateria do Power Pack, 7 horas, nós tivemos ainda mais 16 horas, pouco mais de 16 horas de uso, ou seja, no total, mais de 23 horas de uso no modo padrão da Power Pack junto com o Moto Z2 Force. Então é isso, pessoal, esse é o Moto Z2 Force da Motorola com o Moto Snap Power Pack. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, curta também o nosso canal para que vocês fiquem sabendo de todas as novidades e não esqueçam, comentem, falem aí o que vocês estão achando. Tá legal? Tá bacana? Pode melhorar? O que pode melhorar? Dê dicas, sugestões, críticas, porque é isso que vai fazer com que a qualidade desses vídeos melhore. Então é isso, até a próxima. Valeu!